queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Você que achou, diz glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Preste muita atenção nesse versículo. Você já conhece o contexto, mas preste atenção. Diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Eu peço, Espírito Santo, que pelas poucas palavras que sairão dos meus lábios, que nenhuma delas seja da minha vontade, mas todas elas, ó Deus, sejam resposta de oração dos teus filhos que estão do outro lado dessa TV, do outro lado desse celular. Agora, Deus, parando tudo, para ouvir a tua palavra. Nós damos liberdade a ti, Espírito Santo, e pedimos, fala conosco, em o nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar com você e Deus está aí, dá um glória a Deus bem alto na tua casa, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é muito conhecido. Na verdade, o capítulo 5 vai falar de um momento que Jesus e os seus discípulos, eles atravessam o mar da Galileia, aonde há versículos antes e um capítulo antes, na verdade, no meio desse capítulo, Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos. E qual é a ordem, pastor, que Jesus vai dar aos seus discípulos? Jesus diz a eles: atravessamos para o outro lado. E aqui nós acabamos de ler a resposta de tudo aquilo que possa ter acontecido nesse trajeto. A gente vai ver aqui que, independente do que aconteceu no meio desse caminho, das notícias do vento, da tempestade, das coisas que aconteceram no trajeto desse caminho, mas nós entendemos que no capítulo de número 5, nós lemos, eu e você, nós entendemos que, independente do que aconteceu, eles chegaram do outro lado. Aguarde e preste atenção em uma situação. Queridos, nós sabemos o contexto dessa história. Foi um dia para os discípulos, talvez um dia desafiador, foi um dia complicado, mas foi um dia em que nós podemos entender que foi um dia de aprendizado aos seus discípulos. Por quê? Nesse dia, no final da tarde, quando Jesus entrou dentro desse barco e Jesus deu essa ordem, atravessamos para o outro lado. Jesus, justamente nesse dia, Jesus tirou literalmente o dia para ensinar os discípulos. Esse dia a qual nós estamos se referindo foi um dia que Jesus estava junto com os seus discípulos e algumas pessoas que chegavam diante dele. E a Bíblia vai dizer que nesse dia Jesus estava extremamente empolgado. De todos os dias que Jesus estava ensinando nessa terra, esse dia, do dia da tempestade, o dia que Jesus chegou a outro lado, a destino aonde Jesus desejava chegar, esse dia, no início dele, foi um dia de aprendizado. Por quê, pastor? Porque nesse dia Jesus estava pregando, ensinando aos discípulos. Guarde isso. Jesus nesse dia começa a discursar para seus discípulos e também para alguma multidão, para algumas pessoas que estavam à sua volta, alguns ensinamentos. E Jesus começa no capítulo de número 4 dizendo algumas parábolas para ensinar os discípulos, para ensinar aquela multidão. Na verdade, eu quero que você já guarde isso no teu coração. No dia da tempestade, no início aonde eles entraram nesse barco, que já era o começo de uma tarde, mas no decorrer desse dia, Jesus já estava preparando os discípulos. Jesus já estava preparando aqueles homens para viver momentos difíceis. Jesus já estava preparando aqueles homens para viver um momento de adversidade. Eles não entenderam, como nós não entendemos muitos desafios que acontecem, mas antes, Jesus sempre vai nos mostrando, nos preparando para que a gente possa atravessar quais seja a dificuldade que nós estamos atravessando. Pastor, como isso? Jesus não coloca fardo maior em nós.
Jesus não coloca peso maior em nós. Antes Jesus nos prepara, antes Jesus nos ensina, antes Jesus trabalha no nosso coração. Guarde isso no teu coração. Talvez você está no meio de uma tempestade, mas você não entendeu que antes de você atravessar uma tempestade, você já estava sendo preparado por Deus. Você já estava sendo moldado por Deus, estruturado por Deus. Você está nessa tempestade, ou atravessando essa tempestade, mas antes, preste atenção, sem você perceber, sem você entender, situações foram acontecendo. Traz a tua memória aí, situações foram acontecendo, situações que você não imaginava, começaram a acontecer, e Deus já ia te preparando para quê? Para que você pudesse suportar os dias maus, suportar as dificuldades. O dia da tempestade foi um dia de ensinamento. Primeiro Jesus ensinou, para depois Jesus colocá-lo nas provas. Primeiro Jesus deu uma aula ensinando o que era a fé, para depois ele fazer com que os seus discípulos exercitassem a fé. E é assim que Deus faz. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Jesus nunca vai te colocar em uma prova sem um propósito no meio dela. Talvez hoje você está vivendo isso. Talvez hoje você está atravessando o meio de uma prova, de uma batalha. Guarda isso no teu coração, preste atenção no que estou dizendo. Talvez essa situação, esse levantar que Jesus se permitiu na tua vida, Jesus já vinha trabalhando antes. Só que muitas vezes somos nós que não entendemos, somos nós que não damos ouvido, e sempre achamos, olhe para cá, que as provas, que o levantar, que as tempestades, que os ventos fortes, nós sempre, é mais fácil, e é isso que a gente sempre faz, colocamos a culpa no diabo. E tem tempestade que nós plantamos e nós estamos colhendo, porque quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta coisas ruins, vai ter o retorno delas para a tua vida. Irmãos, a lei da semeadura não falha, mas quando nós estamos na palavra de Cristo, quando nós estamos na presença de Cristo, quando nossos ouvidos estão ouvindo a voz do Espírito Santo, e mesmo assim passamos por um momento de dificuldade, nós precisamos entender que no meio de tudo isso, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos moldando, Deus está nos preparando. E a pergunta é: por que ser fiel a Deus nós passamos por prova, pastor? É muito simples de resolver, dentre de tantos outros contextos. Eu vou simplesmente falar algo para você, porque Deus sempre tem algo maior para a tua vida. Deus tem experiências maiores, e às vezes a tempestade, as batalhas são literalmente um empurrão de Deus para que a gente possa subir um nível maior de intimidade. Porque quando nós atravessamos na prova, como esses discípulos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É correr mais para perto de Cristo. Todas as vezes, Beto, todas as vezes, você que está nos ouvindo, que Deus queria o teu povo para perto dele, olha para cá e guarda isso no teu coração, porque eu sei que Deus está falando para alguém. Essa pregação, essa palavra é a resposta para a vida de alguém. Talvez, e todas as vezes que Deus queria o teu povo para mais perto de si, todas as vezes que Deus sentia que o povo estava distante, toda vez que Deus sentia que aquele povo amado por ele, os bichinhos de Jacó, Deus tinha uma mania de chamar o seu povo de uns apelidos tão carinhosos, bichinho de Jacó, povo escolhido de Deus. Todas as vezes que o povo estava distante, Deus permitia alguma coisa para acontecer. Deus permitia uma situação para acontecer. Para quê? Porque todas as vezes que uma situação que acontecia para o povo, sabe o que a Bíblia diz? Que eles caíam de joelhos, eles se arrependiam, rasgavam as suas vestes, e eles voltavam ao Criador. A criatura voltava ao Criador. A Bíblia diz que todas as vezes que esse povo se distanciava de Deus, e certa vez Deus dá uma ordem dizendo: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, esse tempo Jesus está permitindo tantas coisas. Para quê? Para que o povo se volte a Ele, para que o povo venha buscar a Ele. Talvez você está dizendo: por que tanta batalha? Porque talvez seja no meio dessa batalha uma forma de Deus trazer você mais para perto dEle, para Deus subir teu nível, para Deus mudar a sua posição espiritual. Deus tem muito mais. Esses discípulos foram preparados para o dia da tempestade. Jesus nunca, olha para cá, Jesus nunca vai te colocar em uma batalha sem antes te preparar para ela. Esses discípulos ouviram o dia inteiro sobre fé. Esses discípulos
ouvir o dia inteiro o que era a fé. Jesus pregou a parábola do semeador. Jesus pregou a parábola da candeia da luz. Jesus falou sobre a fé, de o tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, que é um processo. Nós devemos ter a nossa fé, mas a nossa fé tem que ser graduativa, tem que crescer a cada dia mais. A nossa fé não pode estar estabilizada. Por quê? Porque Deus precisa que nós evoluímos a nossa fé, porque é de fé em fé, é de graça em graça, é de glória em glória. Isso quer dizer o quê, pastor? A cada dia eu tenho que evoluir a minha fé. E como muitas vezes um bom brasileiro, a gente se acomoda na posição que a gente está. De vez em quando Deus permite umas tempestades, uns ventos, para que a gente possa exercitar a nossa fé. Jesus dá uma ordem aos discípulos. E qual era a ordem aos discípulos? E é isso que eu quero que você entenda. Eu rapidamente vou apenas fazer uma introdução e chegar na onde o Espírito Santo vai nos levar. Jesus, nesse dia, após pregar o dia inteiro, após Jesus ter falado sobre fé o dia inteiro, após Jesus ter falado, olha, o semeador é aquele que semeia, joga a semente na terra e depois ele vai dormir. Jesus já estava dizendo para esses discípulos, olha, hoje eu preguei sobre fé, eu preguei sobre semente, eu preguei sobre vocês acreditarem, mas eu vou dormir. Então Jesus já tinha dito, na própria parábola, se os discípulos tivessem pego aí a visão de Jesus, eles não estariam desesperados no meio da tempestade. E é por isso, irmãos, que tem muita gente aflita, querendo pular do barco. Por quê? Porque não entende aquilo que Cristo está querendo dizer. Mantenha-se firme, porque existe uma palavra sobre a tua vida. O teu barco não vai naufragar. As ondas podem até subir, o vento pode até ser forte, mas nunca esqueça que Cristo está contigo nessa batalha. Após Jesus ter pregado, após Jesus ter ensinado, Jesus fala no capítulo de número 4, versículo 26, que ele diz que o semeador é o que prega. Ele diz que a semente é a palavra, e ele diz que a terra somos nossos corações. Sabe o que me traz paz, irmãos? É saber que não sou eu que vou convencer essa palavra a entrar no teu coração. A semente, ela só faz efeito porque a palavra, ela não é da forma com que ela é pregada. A palavra de Deus é a palavra de Deus, independente de como ela é pregada, mas ela só faz efeito no coração, que a terra está fértil, está preparada para receber a semente. Por isso que Jesus prega antes dizendo que existem 4 tipos de terrenos, de semente que cai. Uma na beira do caminho, vem a ave e come. Uma cai entre os espinhos, o espinho sufoca. Um cai entre as pedras e não tem raiz, não tem força. Mas uma cai na terra boa. Tem muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Eu sei que tem muitas pessoas que vão ouvir essa palavra. Tem muitas pessoas que vão ouvir essa palavra, e tem muitas pessoas que estão ouvindo. Muitas delas, sabe o que vai acontecer? Elas vão agarrar essa palavra, vai vir tempestade, vai vir temporal, mas elas vão permanecer firmes. Por quê? Porque existe uma palavra de Cristo para a vida delas. Mas tem muitos que vão ouvir essa palavra e vão permitir que o diabo roube, vão permitir com que essa semente seja sufocada pelos espinhos que estão amargurados da sua alma. Talvez vão permitir com que a solidez do seu coração impeça que as raízes cresçam e tenha raiz para fortalecer e crescer e viver a palavra. Tem muitas pessoas que vão perder essa palavra como uma pena que é lançada ao vento. Mas muitos que estão ouvindo e que vão ouvir essa palavra, vão guardar essa palavra no coração e vão entender: o meu coração é uma terra fértil. E eu sei que quando ele cair na minha terra, eu sei que se tempestades vier, eu permaneço firme. Eu sei se o vento soprar, eu permaneço firme. Eu sei se a notícia ruim vier, eu permaneço firme. Eu sei se os dias maus vierem, eu permaneço firme. Por quê? Porque a minha raiz foi fincada, jogada a semente, foi jogada numa terra fértil e criou raiz chamada fé, aonde eu fico inabalável. Aleluia. Jesus disse: vamos montar no barco. Preguei sobre fé e eu vou descansar. Qual era a palavra de Cristo? Atravessamos para o outro lado. Jesus deu um destino. Jesus nunca vai te colocar no meio de uma situação sem te dar um destino. O que Jesus não quer é que teu barco fique vagando para um lado para o outro. É por isso que dá desespero, dá medo. Porque tem pessoas que não ouvem a direção, o destino que Deus tem dado. Não entende o propósito.
E você viver sem propósito nessa terra é você viver perdido, sem prazer, sem alegria. Irmãos, por que tem pessoas que atravessam tempestades sorrindo? Porque elas sabem que existe uma palavra. Escute, irmãos, parece simples, mas cada um sabe a situação que vive. Quando eu fui acometido dessa enfermidade, desse vírus, quando eu recebi a notícia, irmãos, de verdade, me deu um desespero. Fiquei nervoso, comecei a ficar preocupado, e logo o Espírito Santo me trouxe a memória. Como me veio o texto de quando Jesus está conversando com Pedro, onde Jesus dialogava com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Aí Jesus diz: Pedro, você ainda é moço, mas quando você for velho. Ali o Espírito Santo me revelou algo no coração, dizendo: viu, se você já atravessou por tantas coisas, não é um vírus que vai te parar. Existem palavras, existe um destino. Deus falou no meu coração, e eu quero que você guarde, que você traga à tua memória agora quais são as palavras que o Espírito Santo direcionou para a tua vida. Talvez foram palavras dizendo: olha, existe uma promessa, agarra nessa promessa, faz como Jacó no anjo, agarra e diz: olha, eu não largo, eu não solto. É hora de você viver a palavra, a promessa, aquilo que Cristo liberou para a tua vida. Não olhar para a tempestade. Ventos vão ter, tempestades vão ter, dias difíceis vão ter, mas eu tenho um foco. Jesus disse aos discípulos: atravessamos para o outro lado. A palavra nós precisamos acreditar. Irmãos, está tempo de nós vivermos a palavra de Deus. É tempo de nós vivermos aquilo que Deus prometeu. Nós acreditamos em tanta palavra. Eu não vou falar, mas vou falar. Eu vou falar. Tem irmão que acorda de manhã, ele vai ler o horóscopo da vida dele, para ver se o dia é de sorte. Tem irmãos que eles ficam esperando dos outros, Betão, para ver se tem uma palavra do outro, a qual possa confortar o seu coração. Tem pessoas apegando em coisas. Tem pessoas que estão tendo aí o amuleto de sorte, a água da sorte. Meu Deus, meu Pai, a água da sorte. Bebeu não morre. Irmão, deixa uma coisa para você, irmão. Está na hora de você parar, quebrar esses paradigmas da sua vida, arrancar essa visão errada do que você entende, do que é fé, e entender que a fé sua tem que estar baseada em uma coisa: no quê? Na palavra de Deus. E se Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida, essa palavra, na tua fé, ela vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de cada promessa que Ele fez para a tua vida. O problema era que os discípulos esqueceram do que Jesus pregaram. Eles ouviram o dia inteiro falando sobre fé. Quem está entendendo diz amém. Eles ouviram o dia inteiro sobre fé. Aí Jesus entra no barco e Jesus dá uma palavra afirmativa. Beto, se eu digo algo para você, eu vou me esforçar ao máximo, meu amigo, mas eu posso falhar com você. Eu posso falhar com ele. Eu amo Beto, é como um filho, mas eu posso falhar com ele. Mas Jesus disse: olha, eu estou dentro do barco. Atravessamos para o outro lado. Isso não era, Jesus não estava dizendo: olha, no meio da trajetória não vai ter problema nenhum. Jesus não estava dizendo isso. É o que muitas vezes as pessoas acham, que o evangelho é você entrar dentro de uma sala bem confortável com ar condicionado e achar que esse é o barco do evangelho. Tem uma péssima notícia para você. No mundo nós temos aflição. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Aqui nesse mundo, irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra corrompida pelo pecado, nós estaremos sujeitos à tribulação. O que Jesus te promete é que Ele estaria com você por todos os dias da sua vida. Então quebra essa situação e comece a entender quais são os planos. Agora, escute uma coisa, irmãos. Tem muitas pessoas que têm promessa, mas elas não exercitam a fé e elas morrem sem viver a promessa que elas tinham para a sua vida. Teve uma geração que tinha uma promessa de Deus: vão entrar lá na terrinha prometida. Mas eles esqueceram de exercitar a fé. Quando chegaram para visitar a terra, quando Moisés enviou os 12 espias,
A Bíblia vai dizer que 10 volta dizendo: a terra é boa, a promessa existe, mas tem gigante. Esse é o problema teu, irmãos. Esse é o seu problema, de você ter a promessa, mas olhar para a dificuldade. Ter a promessa, mas olhar para os desafios. Ter a promessa, mas olhar para os dias maus, e você tirar os seus olhos da promessa, como Pedro, quando começou a andar sobre as águas. Eu não me veio ao caso, porque depois a gente prega sobre Pedro esse dia. Mas tirar os olhos de Cristo e olhar para a tempestade, permitir sentir o vento, é esse sentimento que nos derruba. Medo. Aí os dois, Josué e Caleb, diz: não, se existe uma promessa, se Deus prometeu, nós vamos subir e nós vamos conquistar. Quem é você no meio disso? Jesus disse: atravessamos, 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 atravessamos. Meu Pai, atravessamos, atravessamos. Eu imagino Jesus entrando dentro do barco com os discípulos, talvez não cansado, porque se Jesus estava dormindo, Jesus, quando ele está dormindo, ele está mostrando que ele é 100% homem. Mas quando Jesus levanta e acalma a tempestade, ele está dizendo que ele é 100% Deus. Aquela hora o lado homem de Jesus estava dizendo: eu estou cansado, mas eu já preguei, eu já deixei vocês preparados para que vocês possam atravessar, entender que possa acontecer qualquer coisa, e nós vamos chegar. Atravessamos. Só que o desespero desses homens, quando começa a tempestade, é eles chegarem para Jesus e transferirem para Jesus, esquecendo do que Jesus preparou, de que Jesus pregou, de que Jesus deixou eles cientes para aquilo tudo. Eles chegam diante de Jesus no meio da tempestade, a revelação da palavra está aí, e eles olham para Jesus e dizem: o Senhor não se importa que nós perecemos? Era mais ou menos assim, Beto. Era aqueles discípulos dizendo: o Senhor não se importa com a gente? Não tem nada em nós que possa mudar essa situação que está aí no Senhor? Aí a resposta de Jesus: meu Pai. Jesus vai dizer, ele estava dormindo, e ali os discípulos despertaram dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E aquietou-se e houve grande bonança. Eu acredito que Jesus, calmamente, Jesus se levantou e disse: mar, aquieta-te. Vento, cessa. Porque a autoridade não está no tom, a autoridade está na boca de quem fala. E Jesus colocou autoridade sobre a tua vida, para que você possa repreender problemas que estão se levantando contra a tua casa. Deus te deu um governo, Deus te deu autoridade. Você que é pai, está vivendo um momento difícil, a sua casa, é a hora de você, como sacerdote da tua casa, se posicionar e orar pelos seus filhos, pela sua esposa. Mulher, você como uma mulher sábia que edifica a casa, está na hora de você se levantar dentro da tua casa e com a autoridade do nome de Jesus Cristo, orar repreendendo o vento, orar repreendendo a tempestade, orar repreendendo o mal que está se levantando contra áreas da sua vida. Filhos, vocês como filhos de Deus também, e com autoridade, mesmo que os seus pais não conheçam a presença de Deus, a fé da forma que você está professando hoje, se levanta com autoridade para orar. Mas não precisa gritar. Eu gritar só grita o pastor César, que é louco, maluco. Eu estava com saudade disso, irmão. Meu Deus do céu, sangue e fogo. Vou fazer até uma vigília hoje. Eu falei que ia dar para fazer uma vigília. Para fazer uma vigília. Mas você não precisa sair que nem louco. Para que cada um age do jeito que entende que é. Mas está na hora de você se posicionar. Jesus repreende, mas enquanto Jesus está repreendendo, a tempestade é fácil. Aí Jesus olha e repreende eles, diz assim: por que vocês estão tão temerosos? Vocês ainda não têm fé? Preste atenção que eu vou encerrar. Em algumas traduções está dizendo assim: por que vocês são tão tímidos? O original vai falar dessa timidez. Essa timidez não é uma timidez de falar ao público, de conversar, de se expressar no meio da multidão. Não é essa timidez. Essa timidez do original se diz covardia. E é por isso que lá em Apocalipse está dizendo dos tímidos. E os tímidos ali de Apocalipse não é os vergonhosos, os que são tímidos de falar publicamente, de se expressar publicamente, porque Deus sabe o coração de cada um. Não é isso que vai te pedir. Mas Deus está falando lá
dos medrosos, dos covardes. Jesus estava dizendo, irmãos, enquanto Jesus está repreendendo o problema, tudo é lindo. Mas de repente Jesus começa a confrontar a gente, porque o que muda a tua vida é o confronto da palavra. Porque enquanto você viver essa vidinha, achando que é tudo do jeitinho que você quer, e não permitir o confronto da palavra de Deus, você sempre vai ter culpado. Como os discípulos olharam para Jesus e disseram, o Senhor não se importa que a gente morra. Os discípulos falaram, o Senhor não se importa que a gente vai afundar. Aí Jesus olha para ele e fala assim, por que vocês são covardes? Por que vocês são tão covardes? E essa palavra, irmãos, me comove. Essa palavra me confronta. Porque existem muitas pessoas que têm a promessa de Deus, mas são covardes e têm medo de colocar o pé de fé. E a vida dela não vai mudar. Por quê? Porque não tem atitude de mudança na sua vida. Já ouviu, Deus já falou, as coisas já se moveram à sua volta, mas ainda continuam sendo covardes. Sabe o que a Bíblia diz? Deus não tem prazer naquele que retrocede. Preste atenção. E essa palavra vai confrontar. Sabe por que muitas coisas não mudou na tua vida? Porque falta a tua atitude. Sabe por que muitas coisas não transformaram na sua casa? Porque falta atitude, posicionamento. Sabe por que a tua empresa continua sendo essa mesma empresa? E me perdoe, irmãos, não é isso que eu estou querendo dizer. Não estou falando de riqueza, estou falando de posicionamento. Porque você tem uma palavra, Jesus já te preparou, mas esse ventinho que está acontecendo na tua vida está roubando o seu foco. Por que vocês são tão covardes? Por que vocês são tão covardes? Jesus estava dizendo para eles aqui, eu preparei vocês o dia inteiro, vocês não entenderam o que é fé. Eu falei com vocês, eu usei parábolas, eu expliquei. E Jesus vai dizer aqui no capítulo 4, preste atenção, que quando Jesus contou a parábola para o povo, os discípulos disseram, olha, nós não entendemos. Aí Jesus pegou e falou assim, para eles eu continuo falando em parábolas, mas para vocês que são mais próximos de mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou revelar para vocês a posição dessa palavra, eu vou contar o significado dela. Jesus preparou. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, essa palavra está preparando gente, porque se vier a tempestade, irmãos, pode acontecer, pastor, o senhor está pregando desgraça de jeito nenhum. Estou dizendo que no mundo tem aflição, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, mas os meus olhos não estão na pandemia, os meus olhos estão no Senhor, e eu não vou pular do barco, eu não vou desistir, porque existe uma palavra, nós vamos chegar do outro lado. Eu encerro, se coloque em pé na tua casa. Jesus disse, e sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus fez duas perguntas para eles, eles não responderam nenhuma delas. E eles fizeram uma terceira pergunta. Eles fizeram uma segunda pergunta para Jesus também. Porque eles chegaram para Jesus e disseram para Jesus, Senhor, não te importa que perecemos? Aí Jesus responde, vocês ainda não entenderam o significado? Vocês ainda não têm fé? Jesus estava dizendo para eles assim, vocês não entenderam nada. Aí eles não respondem nenhuma das duas perguntas, e eles respondem a pergunta, na verdade, as perguntas fazendo uma outra pergunta que não respondeu nada. Eles olham um para o outro e afastados, e dizem um para os outros, Beto, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O grande problema nosso é que esses discípulos, eles andavam com Jesus, eles ouviam de Jesus, mas ainda eles não sabiam quem era Jesus. Quando você conhece Cristo, e quando você conhece quem te prometeu, você não tem medo do que acontece no trajeto. Existe uma confiança.
Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Escute, quem te prometeu garante. Quem te prometeu garante. Existe um anel selado sobre a promessa, mas eu preciso exercitar a minha fé e não encaixotar a minha fé. E o primeiro vento, a primeira tempestade, o primeiro sopro forte no meu barco, eu já quero pular do barco, eu já quero desistir. Não. Feche os seus olhos onde você está. E existe uma pergunta para você hoje. Vai desistir? Vai pular do barco? Ou você vai até o final? Porque existe uma promessa. 2021 só começou. E já tem gente colocando, irmãos, entenda, em nome de Jesus Cristo, entenda que eu vou falar com toda a maturidade do mundo. Eu sei que essa mensagem pode viralizar, de pessoal pegar só esse pedacinho aí e querer editar e fazer um monte de coisa, mas não tem problema. O que eu estou falando para quem está ouvindo agora e para quem ouviu a mensagem, o Espírito Santo sabe para quem é. Sou a favor da medicina. Sou um cara inteligente, pelo menos eu acho, um pouquinho inteligente eu sou. Tenho consciência de todas as coisas, mas a minha fé não está numa vacina. A minha fé não está numa vacina. Pastor, o senhor acredita, irmãos? Outro dia a gente prega sobre isso, a gente fala sobre isso. Eu acredito que Deus deu condições psicológicas, inteligência para o ser humano criar. Eu acredito, mas a minha fé não está numa vacina. A minha fé está no Senhor, que tem uma palavra sobre a minha vida. Esses dias, irmãos, 2 pessoas, eu achei uma loucura, me pararam, 2 pessoas totalmente diferentes. Nunca falei, Deus entregou uma palavra através da vida de um, Deus entregou a palavra da vida do outro. E quando eu fui entender, eu falei, Deus, é a mesma palavra. E o que eu estou temendo? A minha vida não é movida pelas emoções, a minha vida é movida pela palavra de Deus. A minha vida não é movida pelos meus sentimentos, porque os meus sentimentos fazem eu olhar para a tempestade. As minhas emoções fazem eu olhar para a tempestade. Os meus sentimentos fazem sentir a dor, faz sentir as emoções, e as emoções são cruéis se nós não conseguimos dominá-las, e nós podemos morrer com a promessa. E não é isso que Deus está dizendo hoje. Jesus está dizendo para você, existe uma promessa. Existe uma palavra, capítulo 5, versículo 1. E chegaram do outro